Muito bem-vindos, bem-vindas, nossa live Tempo de Mentoria. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL, coordeno o Ministério Mulheres Mentoras. Olá, tudo bem? Sou Daniel Vargas, sou missionário CEPAL e coordeno o Ministério Homens Mentores. Queremos conversar um pouco hoje à noite sobre a nossa realidade de ser igreja. Olha que interessante. Nós tínhamos toda uma tranquilidade em torno de saber que as pessoas viriam para os cultos e que, com isso, as pessoas chegando para os cultos, elas receberiam a palavra, elas seriam alimentadas, elas seriam encorajadas para a fé, iriam para suas casas e viveriam suas semanas. E é interessante se pensarmos nessa perspectiva de que, com o isolamento social, as igrejas tiveram que se reinventar. E, migrando para o conteúdo digital, migrando para os cultos online, para as reuniões online, para os pequenos grupos online e assim por diante. E nessa dinâmica, ficamos pensando como foi com a igreja cristã primitiva, que ela também, num primeiro momento, tinha a herança judaica do templo, e daí ela volta para as casas, e ali nas casas, ela, a partir da comunidade primitiva, ela começa a se encontrar, ela não vai para o templo, ela consegue viver nas casas, se encontrando nos grupos, celebrando sua fé. Mas é interessante que nessa mesma perspectiva, quando ela se torna uma igreja cristã, que de novo se volta a reunir nos templos por influência dos romanos e assim por diante, depois do ano 300, vem a perseguição cristã, ela precisa voltar a se reunir nas casas. Eu lembro que na história da Reforma Protestante, no século XVII, Martim Lutero, um dos reformadores, ele já tinha algo que ele chamava de pequena missa. E missa no sentido de serviço, que seria um pequeno culto numa casa. Então, na perspectiva dele, da reforma, ali no século XVII, as famílias deveriam ter os seus cultos na casa. E olha só, Lutero diz que o líder da casa, que na casa quem celebrasse esse pequeno culto, essa pequena missa, deveria inclusive celebrar a ceia e os batismos. É toda uma releitura dos evangelhos ali. E Lutero diz que ele não consegue fazer com que isso dê certo, porque ele não tinha líderes preparados para isso. Então, de tempos em tempos, Deus vai gerando movimentos na igreja para que ela não se torne uma igreja só templocêntrica, mas uma igreja de pessoas que se edificam mutuamente, que se encontram no templo para adorar, mas também que se encontram nas casas. Então, essa é a dinâmica da igreja que vai se reinventando conforme as situações que vão acontecendo. E nós estamos diante de uma situação, né, Daniel, que precisamos nos reinventar. Mas precisamos identificar quais são os princípios que nos movem quando nós nos reinventamos. Ontem eu estive tentando falar com o Lourenço, e no momento que eu liguei para o Lourenço, ele mandou uma mensagem para mim. Olha, está iniciando o encontro da nossa célula, que é online. Conversamos amanhã. Aí hoje eu conversei com ele me explicou que eles fizeram toda uma reinvenção. As células se reúnem online, os cultos deles são online, os aconselhamentos também são online. É uma novidade, né? Então, o princípio que está por trás é que nós criamos estratégias para as pessoas se encontrarem, para a edificação acontecer. Nós temos o culto juntos, entregamos a palavra, vamos poder em breve estar juntos novamente presencial, mas por enquanto estamos juntos online. E é essa perspectiva que nós temos que resgatar, que o culto é um dos espaços da igreja. O culto é um dos momentos da igreja. A igreja não se resume a culto. A igreja são pessoas que estão unidas com uma missão, é uma comunidade de pessoas unidas a partir de uma missão, porque tem a mesma fé.
Então, essas pessoas não se tornam igreja só no culto. Elas são igreja de segunda a sábado, inclusive domingo no culto. O que nos faz ser igreja? O que é este vínculo? Primeiro, não sou eu que escolho, eu vou fazer parte da igreja de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que eu recebo quando nasço de novo, que me coloca neste vínculo com outros irmãos e me torna igreja. Então, eu sou igreja em minha casa, eu sou igreja indo ao templo, eu sou igreja conversando com minha vizinha, eu sou igreja. Junto com os meus irmãos, que no momento não consigo me encontrar online. O princípio que está por trás, por que eu preciso me encontrar com os meus irmãos? É o princípio da edificação mútua. É o princípio de que eu preciso ter pessoas que plantam e regam em minha vida. 1 Coríntios 3:6, Paulo diz, quando ele se refere ali, que os coríntios diz que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Jesus, e o outro, e cada um tem ali os seus adeptos, e Paulo diz, olha, todos nós precisamos de Pedros, de Paulos, de Apolos em nossa vida. Nós precisamos de pessoas que plantam e regam em nossa vida. Nós precisamos de pessoas que investem em nossa vida. E isso pressupõe relacionamento. Nós fazemos parte de um corpo. Estamos unidos uns aos outros. Ligados uns aos outros. E, queridos, aí entram pessoas que vêm para nos regar. Pessoas que vêm para nos instruir. Pessoas que vêm para cuidar. E esse cuidado é mútuo. Não é só de uma mão única, não. Também de mim para os outros, mas os outros para mim. Essa é a grande verdade. Então, nessa perspectiva, é interessante que nós precisamos nos reinventar estratégias, mas sem perder os princípios. Precisamos ter cultos online, onde a palavra é anunciada, as pessoas geram esperança na vida delas através da palavra, mas também precisamos ter esse princípio do cuidado presente. Então, hoje, temos uma limitação do isolamento social, precisamos cuidar das pessoas, mas como fazê-lo? Precisamos que elas nos ouçam, ligar para elas, perguntar como elas estão. E perguntar como estão suas famílias, perguntar por suas necessidades. E, ao mesmo tempo, como igreja, nos organizar e ir ao encontro dessas necessidades. Agora, se entendemos que o princípio é o princípio de plantar e regar um na vida do outro, é possível que, como igreja, não estivéssemos preparados para esses relacionamentos. É possível que, como igreja, não tivéssemos tido tempo de nos organizarmos. Todos nós somos pegos de surpresa. Talvez na sua igreja não tenha pequenos grupos ainda. Talvez na sua igreja você não tenha relacionamentos tão significativos que permitam que online você converse com alguém e traga suas demandas, fale de suas angústias. Mas sempre se pode começar. Mesmo que seja online, que hoje esteja impossibilitado de ser presencial, você pode gerar esse movimento. Como pastor, como pastora, como líder, você pode gerar esse movimento em relação aos outros, mas você pode gerar esse movimento em relação à sua vida. Pastores, pastoras, esposas de pastor, você pode gerar esse movimento, ligando para o seu colega, orando junto com ele, falando das suas demandas. Mais do que nunca, quanto pastores, vamos precisar cuidar de outros, mas mais do que nunca vamos ter que ter um espaço de cuidado para nós. Também nós, pastores, pastoras, precisamos de pessoas que plantam e regam em nossa vida. Precisamos ter essas pessoas que intencionalmente investem em nós. Ai daquele que cai e está sozinho, dizia em Eclesiastes 4. Então, no primeiro momento, se não nos antecipamos para que tivéssemos já esses relacionamentos enquanto pastores, para buscar essas relações de ajuda, ou em nossa igreja, com pequenos grupos, podemos gerar movimentos espontâneos, mas intencionais, bem relacionais, orgânicos, de desenvolver essa relação de ajuda, de crescer, de regar e de plantar um na vida do outro. É possível começar. Agora, é possível que também a igreja tenha seus pequenos grupos já. É possível que os pastores já estejam inseridos em alguma estratégia da sua denominação de cuidado. Aí vem de novo
um princípio. Nós precisamos aprender a transparência. Porque somente sendo transparente, somente dizendo eu preciso, olha, essa é a minha necessidade, estou com essa dificuldade, é que nós vamos poder comunicar ao outro onde ele pode plantar e regar em nossa vida. E com esse princípio nós estamos aprofundando esse relacionamento. Nós temos grande facilidade em ficar na superficialidade quando se trata de nós. Nós estamos prontos para cuidar do outro profundamente, mas quando se trata de nós, nós temos grande facilidade em ficar na superficialidade dos relacionamentos e principalmente das relações de ajuda. Nos envergonhamos, preciso pedir ajuda, uma autossuficiência gerada lá do inferno, dizendo, eu não preciso de ajuda, eu dou conta. E, na verdade, por trás disso, quem sabe, está todo um movimento de não querer mostrar vulnerabilidade e fragilidade. O que o outro vai pensar de mim, não sou tudo aquilo que eu comunicava. Ora, se Paulo diz lá em Efésios 4 para a igreja de Filipe, vocês fizeram bem se associando em minhas necessidades. Paulo está dizendo que tem necessidades. Paulo se alegra com Epafrodito que vem para abraçá-lo, para cuidar dele. Paulo se deixa ser cuidado. Nós precisamos, enquanto pastores e líderes, nos deixar ser cuidados. Porque também nós vamos ter nossas dificuldades e já estamos tendo em função da crise que vivemos. Nós também temos pergunta, nós também temos nossas angústias. Nós não somos super-homens ou super-mulheres. Verdade. E olha, o pedir ajuda, o oferecer ajuda, o perguntar se a pessoa precisa de ajuda, isso faz parte do nosso dia a dia. Principalmente, nós como corpo de Cristo, nós como igreja, nós que compartilhamos de alegrias, de tristezas, de vitórias, nós que compartilhamos o nosso dia a dia. Queridos, peça ajuda. Querido, ofereça ajuda. Pergunte para alguém que você está vendo com necessidade. Você, por acaso, precisa de ajuda? Você precisa de alguém que lhe ouça? Nesse momento, muitas pessoas estão precisando de alguém que lhes ouça. E é uma oportunidade. Então, esse princípio, se já temos a estratégia, é nos aperceber o quanto nessas estratégias que nós já temos, seja pequenos grupos na igreja, ou seja enquanto pastores, ou enquanto líderes, nosso discipulado, mentoria de pastores, de cônjuges, de líderes, o quanto nós estamos aprofundando nossos relacionamentos ali, o quanto nós estamos tendo liberdade. E uma vez que temos liberdade de sermos transparentes, de trazer nossas necessidades, a segunda pergunta é o quanto nós estamos nos comprometendo com nossas mudanças. E todos nós temos áreas de vulnerabilidade, todos nós temos cercas baixas. O quanto nós estamos nos comprometendo. E aí vem a lei 50%. Exatamente. Em toda relação de ajuda, deve haver 50% de responsabilidade de quem está ajudando, quem está estendendo a mão, mas também 50% de responsabilidade para quem está se estendendo a mão. Ou seja, eu não posso fazer mais do que você pode fazer por você mesmo. No momento que eu passar a fazer mais do que você faz por você mesmo, querido, já deu problema. Isso não é uma relação de ajuda saudável. Eu tenho a minha responsabilidade na relação, eu tenho meu comprometimento, mas aquele que está sendo ajudado também tem a sua responsabilidade e o seu comprometimento para que dê certo aquilo que a sua demanda. E com isso nós precisamos entender o princípio de que, na medida em que eu experimento enquanto pastor um cuidado profundo em minha vida, ou enquanto líder um cuidado profundo em minha vida e saudável, eu também vou reproduzir um cuidado profundo e saudável na vida dos outros.
Então, por isso é tão importante que nós fiquemos atentos, porque nós vamos ter, e já estamos tendo, nesse contexto da crise do Covid-19, muitas pessoas com suas angústias, com suas perguntas. Pessoas que já tinham seus problemas, inclusive, mas que agora esses problemas vêm à tona e são potencializados. Outros que, por causa das situações que estão vivendo de desemprego, de insegurança, de medo da morte, de perdas, de dores, de angústias, eles já estão tendo, e você precisa, enquanto pastor e líder, de demandar em função deles de um cuidado mais específico e mais profundo. Uma hora nosso tanque esvazia. O Wayne Cordeiro tem um livro chamado Andando de Tanque Vazio. E nós precisamos entender como é que nós podemos nos recarregar, recarregar nossas energias, encher nosso tanque, para que possamos derramar na vida dos outros aquilo que temos recebido. A videira tem uma lei onde ela diz que é a lei da natureza, e Jesus cita que o ramo só pode dar fruto se ele estiver ligado à videira. Quando nós começamos um ativismo e cuidando de pessoas, sem ter um espaço onde nós recebemos, seja da nossa relação com Deus, ou de uma relação de cuidado com outras pessoas, nós vamos nos esvaziando. Por isso é tão importante que tenhamos um grupo de qualidade onde estejamos inseridos, de discipulado, de mentoria, com ferramentas, pessoas que regam e plantam, que investem em nossa vida e que nos levam a crescer intencionalmente. Então, nós vamos reproduzir esse princípio, esse modelo na vida dos outros. E com isso, então, nós também podemos ter essa perspectiva. Agora, falamos, se já temos a estratégia, a necessidade de aprofundar. A estratégia de estar em grupos com outros pastores, de outras esposas de pastor ou pastoras com quem nós trocamos e recebemos e podemos dizer, preciso de ajuda. Contudo, também na igreja local, seja os grupos online, se você já tem a estratégia, é necessário aprofundar esse discipulado, é necessário que ele seja relacional, não ensino de cabeça para cabeça, mas que promova este cuidado de vida na vida. E essa perspectiva das pessoas poderem trazer suas demandas e receber uma perspectiva construída junto com a pessoa que trouxe a demanda do que ela pode resolver. E como o Daniel disse, 50% é responsabilidade da pessoa que trouxe a demanda para ela mudar. Ninguém muda ninguém. E 50% é daquele pequeno grupo, daquela célula, em ajudar a dar perspectiva, em encorajar, em confrontar em amor, em estar juntos e ali, ter um lugar onde ela dá feedback e presta contas. Então, esse é o espaço que eu posso oferecer nos meus 50%. E a outra pessoa fazendo os seus 50% no seu processo de mudança. E nós vamos ter pessoas bastante, já estamos tendo fragilizadas, e nas relações online, nós podemos cuidar, e podemos cuidar com qualidade. Precisamos estar inteiro, de preferência se podemos ter contato visual, percebendo a pessoa, ouvindo sua voz, ela ouvindo nossa voz, trazendo para ela perspectivas, fazendo boas perguntas. Por isso, precisamos trazer o conceito de pequenos grupos. E quando falamos de pequenos grupos, falamos até 4 pessoas. É possível que sua célula, seu grupo tenha 8, 10, mas é preciso, em algum momento desse encontro online ou depois presencial, é preciso que vocês se encontrem em grupos até 4 pessoas. Quanto menor o grupo, mais rápido desenvolve confiança para trazer suas demandas e suas dificuldades. E mais rápido eu vou vencer a vergonha de me expor e de falar de mim. Pequeno grupo é de suma importância. Se nós formos olhar na Bíblia, encontramos Jesus, o Jesus que falava para grandes multidões, que falava para um grupo de 500, para um grupo de 70, que tinha o grupo dos 12, mas que tinha algumas pessoas mais chegadas, muito mais próximas. Pessoas que, quando ele estava lá no Getsemane, ele disse, olha, fiquem comigo orando, porque a minha alma está extremamente angustiada. Queridos, discipulado é isto. É termos amigos mais chegados que um irmão. E na hora da nossa dificuldade, na hora do problema, lembrando aquela música, aquele hino antigo que o Luiz de Carvalho cantava, quando a hora soturna da prova chegar,
temos amigos que estão ao nosso lado para nos ajudar, para nos ouvir, para nos dar uma perspectiva, uma ajuda saudável. Então, nós falamos de duas situações. Quem não tem nada de estratégia, não tinha nada de estratégia construída, estamos encorajando você a, de forma bem espontânea, mas intencional, buscar construir relacionamentos com 3, 4 pessoas. Seja você membros com outros membros da igreja, vocês pastores com outros pastores, pastoras com pastoras, esposas de pastor com esposas de pastor. Busque, gere esse movimento, peça ajuda, busque desenvolver isso. Para quem já tinha estratégia, tanto de pequenos grupos na igreja, como já pertencia a um grupo de pastoreio, discipulado, ou mentoria de pastores, busque ter intencionalidade no seu crescimento. Busque ter essa assertividade de procurar crescer nesse tempo. Esse é um tempo único, é um kairós de Deus, ele não vai voltar. Cabe a nós aproveitarmos esse tempo para que possamos crescer tudo que Deus quer que nós cresçamos. Então, Deus tem pessoas para regar e plantar em nossa vida. Mas nós precisamos estar atentos e buscar. E nós trouxemos o conceito, lembrando o conceito que muitos já nos ouviram falar. 50-50%. Eu não posso fazer mais nada mais por alguém do que o que ela faz por ela mesma. Nós vamos ter várias pessoas com dificuldades financeiras, com dificuldades emocionais, com dificuldades no casamento, nos relacionamentos. Sempre precisamos fazer boas perguntas, sempre precisamos perguntar para a pessoa o que ela quer fazer com isso, para que ela vá se responsabilizando pelos seus processos. Isso tanto no grupo de pastoreio, de discipulado, mentoria de pastores, quanto nas células na igreja, nas relações de telefone de aconselhamento, quando você online visita alguém, conversa com alguém, em qualquer demanda, sempre fazendo boas perguntas, ajudando a pessoa a ganhar a perspectiva do que ela quer fazer para mudar, e também o quanto ela está comprometida com o seu processo. Lembrando, queridos, que a síndrome que nós temos é a síndrome Covid, não é a síndrome de Salomão, que sabia tudo. Ou seja, nós não temos toda a sabedoria, não temos todo o conhecimento, mas num pequeno grupo nós temos outros irmãos que podem dar suas perspectivas. Aqueles grupos, aquelas igrejas que não têm pequenos grupos, grupos de crescimento ou célula, é uma boa oportunidade de começar a criar esses grupos. Aqueles que já têm, potencializar. Nós estamos falando em grupos de ajuda e não grupos de salvação. Nós não estamos ali para salvar uma pessoa. Não, quem salva é Jesus Cristo. Nós estamos ali para ajudar, como irmãos em Cristo Jesus, ajudá-los nas suas necessidades. Como a Ila já falou antes, de suma importância que eles também se responsabilizem pela parte deles no processo. Acho que uma das grandes perguntas que na cabeça e no coração dos pastores e líderes está é como essa conexão acontece com os membros. Uma vez seja online ou seja presencial, quando uma demanda é trazida, uma fragilidade é trazida e a outra pessoa não se coloca acima, como comigo nada disso acontece, eu sou mais santo que você, mas quando essa pessoa se coloca ao lado, dizendo, eu também tenho minhas fragilidades, mas estou aqui cuidando de você, isso conecta as pessoas. As nossas vulnerabilidades nos conectam. Então, não tenha receio de se colocar como alguém igual, servindo ao outro, ouvindo, abraçando, cuidando, mas com alguém que também, como alguém que também reconhece suas vulnerabilidades e suas fragilidades. É isso que nos conecta com as pessoas. As nossas vulnerabilidades nos conectam. Pode ser online, não precisa ser presencial. O mesmo princípio vale. As nossas vulnerabilidades nos conectam. Então, a ferramenta do online possibilita que a gente comunique, possibilita que a gente gere essa empatia, que a gente comunique essa empatia. Não é o mesmo, talvez, que o presencial, mas é o que é possível.
Então, nós não podemos só entregar conteúdos domingo de noite no culto, ou nas lives, ou onde for. Nós precisamos cuidar de fato dessas pessoas. E precisamos cuidar de forma saudável. Mas para cuidar das pessoas, nós precisamos, estarmos num espaço de cuidado para a nossa vida. Nós não podemos dar o que nós não temos. Então, pastores, você também é um filho amado de Deus. Pastora, você é filha amada do Pai. E o Pai quer tanto cuidar de você, também quer ser o seu bom pastor. Assim como quer ser o bom pastor para as ovelhas da sua igreja. Nós, pastores e pastoras, também somos ovelhas. Também precisamos desse espaço de cuidado. Faça uma lista de pelo menos 3 pessoas que poderiam ser pessoas que você pode recorrer, que você pode ligar, pode pedir para orar junto, pode contar alguma coisa, pode compartilhar como está. Busque, gere esse movimento. Não fique sozinho. Fortaleça seu relacionamento com Deus. Fortaleça seu relacionamento consigo mesmo, escutando a você, cuidando de você. Fortaleça seu relacionamento com o outro, com seus discípulos, com as pessoas que Deus tem lhe dado para cuidar. E também fortaleça esse vínculo como igreja. Gere essas estratégias, mesmo online, para essa identidade como igreja, onde um se importa com o outro. E assim também hoje nós temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva que nós fazemos parte do mundo, não é? Exatamente. Lá na China, começam a ter restrições de isolamento social, não produzir mais alguns componentes, e aqui no Brasil não tínhamos ainda nada de vírus, mas algumas empresas já não podiam mais trabalhar. E assim o mundo, um gera um impacto no outro, nós fazemos parte de um mundo. E Jesus nos chama para evangelizar as nações, porque nós fazemos parte desse mundo. Então, nós fazemos parte para evangelizar as nações, mas também fazemos parte desse mundo em todas as consequências que acontecem nessas relações do mundo que estão hoje acontecendo. Nós somos uma igreja. Nós somos chamados a brilhar, que as vossas boas obras brilham, e as pessoas possam ver as vossas boas obras e glorificar a Deus que está no céu. Queremos ouvir muitos aleluias, porque nós não somos uma igreja só de domingo, não somos uma igreja só de culto, nós somos uma igreja de pessoas que cuidam umas das outras. Pessoas que se importam umas com as outras. E isso é ser membro de um corpo. Ser parte de um corpo. E talvez essa é uma das grandes crises, se nós estamos muito acostumados a organizar eventos. E agora nós temos que nos reorganizar. Nós temos que cuidar de pessoas, com toda a limitação que o isolamento social está nos trazendo. É a oportunidade que Deus está nos dando para revermos os nossos princípios. Sozinhos não. Vamos ter pessoas que plantam e regam em nossa vida. E vamos ser pessoas que plantam e regam na vida dos outros. Uma grande alegria estar com vocês e compartilhando esses princípios. Sozinhos, não. Nós somos pessoas que precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. Precisamos uns dos outros. Muito bom estar com vocês e que Deus abençoe. Um grande abraço. Grande abraço.